Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vamos ler do verso 20 ao verso 37. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou lá está. Não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Nós temos vivido dias, irmãos, que muitas pessoas estão querendo ver os sinais do reino de Deus, principalmente os sinais que tratam da volta do Senhor Jesus. No domingo passado, por exemplo, a mídia colocou a notícia de que teríamos às 11 horas da noite, ou às 23 horas, a passagem do fenômeno físico chamado a lua de sangue. E muitas pessoas foram para suas casas e ali ficaram assistindo. Eu, por exemplo, fui com os meus filhos, colocamos as cadeiras na varanda e ficamos vendo. E naquela de esperar o fenômeno, que já tinha começado, mas demorava um certo tempo, me veio à mente um texto da palavra de Deus, que está lá no livro do profeta Joel, que retrata justamente o dia do Senhor, ou seja, o dia da vinda do nosso Senhor Jesus. E lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 31, se os irmãos olharem, os irmãos vão ver que o profeta, há muitos anos atrás, já falava sobre a lua de sangue. Muitas luas de sangue se passaram. O profeta diz assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Mas ele fala uma coisa importante. Ele diz que acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ao mesmo tempo que as Escrituras relatam, trazem notícia acerca da volta do Senhor Jesus, elas não deixam de falar do objetivo da volta do Senhor Jesus, que é para buscar os seus, que é para levar a sua igreja. Mas nós, como cristãos, não devemos temer o grande dia da volta do Senhor, porque em nós deve existir uma fé suficientemente capaz de nos dar a segurança de que hoje nós já somos esta igreja que é retratada como sendo a noiva do Senhor Jesus, a qual Ele virá para buscar para as bodas, para esse grande casamento, para vivermos eternamente nos céus. Mas, irmãos, desde os dias de Jesus, muitas pessoas traziam dentro do seu coração essa dúvida. Se os irmãos abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, agora Mateus capítulo 24,
Vocês não vão ouvir de um profeta comum como Joel. Os irmãos vão ouvir, vão ler palavras do próprio Senhor Jesus falando acerca do final dos tempos. E ele diz assim, todo o capítulo 24 fala sobre isso, mas eu queria ler com os irmãos a partir do verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós já temos vivido dias de guerras, de rumores de guerras. Aliás, os nossos pais, os nossos avós também já viveram dias assim. E isso só endossa, só reforça o que as Escrituras Sagradas nos trazem como informação. A volta do Senhor Jesus está perto. No verso 7, por exemplo, ele diz: portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, ou seja, o Senhor Jesus já dizia antes que terremotos aconteceriam, tsunamis, tudo isso já tinha sido profetizado e anunciado pelo Senhor Jesus, mas ele diz: ainda não é o fim, é o princípio das dores. No verso 9 ele diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O que nós temos visto na mídia hoje, que está acontecendo com os cristãos sendo perseguidos pelo Estado Islâmico? A questão não é simplesmente um ato terrorista, a questão não está simplesmente focada numa ideologia política. O que nós temos presenciado hoje acontecendo no cenário nacional, internacional, principalmente com relação ao Estado Islâmico, perseguindo, matando os cristãos, é o que o Senhor Jesus falou lá atrás. Nós precisamos dar atenção a tudo isso que está acontecendo, irmãos, mas nos prepararmos, porque no verso 13 de Mateus 24, Jesus diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia, irmãos. No verso 14 ele diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho às nações, e então virá o fim. Só nesse momento o Senhor Jesus fala que o final dos tempos chegará. Ele não dá precisão de dia, nem de hora, nem de datas. Muitas pessoas se aventuraram a profetizar, a tentar dizer qual seria o dia, mas todas foram fracassadas. A Bíblia diz que há coisas que estão reservadas a Deus, mas o Senhor Jesus falou que somente depois que todas as nações ouvissem o testemunho deste evangelho que o Senhor Jesus está falando, é que o fim haveria de chegar. Então, cabe a nós nesse momento, cabe a nós pensarmos sobre o dever da igreja de evangelizar, o dever da igreja de ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos mandou, nos ensinou. E dessa forma, o próprio Senhor Jesus nos prometeu que estaria conosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até o final dos tempos. Mas ele diz: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus precisa pregar enquanto o fim não chega. A igreja do Senhor Jesus precisa testemunhar. A maior e mais eficaz pregação do evangelho, deste evangelho que o Senhor Jesus está falando, ela acontece através da nossa vida, do nosso testemunho, não simplesmente daquilo que falamos, mas daquilo que nós vivemos, daquilo que nós fazemos. Então, irmãos, é necessário que a igreja do Senhor Jesus mais do que nunca abrace este evangelho, não alguns evangelhos que nós temos ouvido falar por aí, mas o evangelho que o Senhor Jesus veio nos ensinar, o evangelho do arrependimento, o evangelho da transformação, da mudança de vida. É esse evangelho que tem poder para salvar o pecador. O apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Assim deve ser a nossa vida, irmãos. Mas no versículo 29 e 30, ou nos versículos 29 e 30 de Mateus 24, ainda estamos nesse texto,
Jesus também se refere ao fenômeno físico da lua de sangue. Olha no verso 29, quando ele diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então Jesus fala sobre um período de grande tribulação que os cristãos passariam. Ele diz que o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, se referindo à volta de Jesus. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. E se o Senhor Jesus falou que assim será, nós cremos que isso acontecerá. Amém? Mas, irmãos, Jesus também nos ensina que o mais importante do que estarmos atentos aos sinais futuros são os fatos e a realidade que nós já estamos vivendo hoje. Aquilo que está acontecendo com você, aquilo que representa o seu dia a dia, isso já é um sinal ou não da sua presença e da presença do reino de Deus na sua vida. Então, no verso 20, Jesus diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E essa é uma afirmativa que só pode fazer aquele que já aceitou, já se entregou de fato para o Senhor Jesus. Agora, o que significa isso, irmãos? O reino de Deus dentro de nós. Significa que as grandes virtudes e as bênçãos do Senhor já podem ser vividas ainda hoje. Então nós carregamos às vezes um conceito de que o reino de Deus virá após a volta de Jesus. Às vezes nós carregamos um conceito de que o reino de Deus vai ser vivido lá na eternidade, nos céus. Mas Jesus mesmo declarou para os seus discípulos, para aqueles que estavam próximos a Ele: olha, o reino de Deus está dentro de vós. Mais importante do que os sinais que virão, mais importante do que as luas de sangue que ainda virão, é a vida de vocês, as marcas que vocês trazem consigo acerca da presença do Espírito Santo dentro de vocês, porque é a presença do Espírito Santo dentro de vocês que lhes dá a certeza de que vocês já foram chamados e escolhidos para uma vida eterna nos céus. Então nós já podemos viver, irmãos, as bênçãos do reino aqui, até mesmo porque nós já estamos vivendo, presenciando alguns dos sinais que Jesus falou acerca da sua volta. Muitos já estão vivendo algumas grandes tribulações nas suas vidas, apesar de que a palavra fala sobre um grande período específico dessas tribulações e perseguições. Mas a igreja do Senhor Jesus precisa crer que ela vai triunfar diante de todas elas. Amém? Nós venceremos em nome de Jesus. A segunda lição que nós tiramos é que Jesus também fala sobre uma geração que rejeitou a sua pessoa. E eu posso dizer que existe ainda uma geração que ainda rejeita o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra isso. Não foi só a geração do passado que rejeitou o Senhor. Muitos de nós ainda o rejeitamos. Interessante que para os judeus, a quem Deus prometeu salvá-los, a quem Deus prometeu o Messias, a quem Deus prometeu serem primeiramente visitados, o apóstolo João diz: veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, ou seja, os seus o rejeitaram, se referindo aos judeus. Mas Deus não pensou só nos judeus. João também disse: mas a todos quanto o receberam, o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, através de Jesus tão somente. Então, irmãos, nós não podemos rejeitar o Senhor. Por isso que no versículo 25, desse texto que nós lemos em Lucas, o Senhor Jesus diz: mas importa que primeiro
o Filho do Homem, se referindo a si mesmo, padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Aquela geração rejeitou Jesus, mas infelizmente muitas outras gerações ainda têm se comportado da mesma forma. E como, irmãos, nós podemos rejeitar Jesus hoje? Talvez você hoje possa estar passando por uma experiência de rejeição do seu Senhor. Nós rejeitamos Jesus, irmãos, quando negligenciamos o seu reino, quando nós não aceitamos o seu amor, o seu carinho, a sua atenção, o seu perdão. Muitas pessoas demonstram que o que mais querem é o perdão de Deus através de Jesus. Mas pasmem os irmãos, talvez vocês mesmos conheçam alguém que ainda não desejou receber o perdão de Jesus. E sabe qual é a melhor forma de nós identificarmos isso? Alguém só sente a necessidade do perdão quando assume a sua posição de pecador. Quando é humilde o suficiente para reconhecer os seus erros, os seus pecados. Agora, talvez, se você olhar um pouco para o seu lado, nas pessoas com quem você se relaciona, você poderá enxergar alguém assim. Talvez, se você olhar no seu espelho, você vai ver alguém assim. E seria importante, irmão, seria tão bom, se nós tivéssemos espelhos da alma, se nós tivéssemos em casa espelhos espirituais. Seria tão bom nós podermos olhar todos os dias para dentro de nós e identificarmos aquilo que está lá, que precisa ser retirado, que precisa ser mudado, que precisa ser amputado, porque não pertence ao corpo que Deus sonhou para que nós pudéssemos ter. É só nessa perspectiva de mudança, de alteração, de transformação, nós podemos entender as palavras do Senhor Jesus quando disse que se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Se tua mão te escandalizar, arranque-a. É só nessa perspectiva. Nós temos que travar uma luta conosco mesmo todos os dias, para que a vontade de Deus prevaleça, para que nós possamos alcançar não só as bênçãos do reino, nós temos que parar de pensar nas bênçãos e adorarmos o Deus das bênçãos. Uma grande verdade é que hoje a igreja do Senhor Jesus tem idolatrado as bênçãos do Senhor. A idolatria só mudou de nome, só mudou de endereço. Se antes o povo de Israel se corrompia, adorando deuses feitos por mãos de homens, como aconteceu nos dias de Arão, de Moisés, aquele bezerro de ouro, deuses feitos de madeiras, como nos dias de Isaías, por exemplo, que Deus veio combater. Hoje nós não temos visto mais bezerros de ouro, mas a bênção que tantas pessoas querem, que tantas pessoas procuram, tem se constituído um objeto de adoração. Você precisa viver um evangelho que te faça crer que Deus é o alvo do seu amor, independente daquilo que Ele tem para te dar, porque só assim Ele será de fato o seu Deus, e não simplesmente um provedor das coisas sobrenaturais na sua vida. Nós temos que pensar mesmo, irmãos, analisar. Essa palavra é profunda, ela vai de encontro a muitas realidades que estão presentes hoje dentro de nós. Nós rejeitamos a Jesus, muitas vezes quando rejeitamos a missão que Ele nos deu, a causa que Ele nos confiou. A sua família é uma causa que Deus te confiou. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, são bênçãos, são presentes de Deus. Quantos homens, quantas mulheres, quando começam a ver, uma vez se desestabilizarem os seus relacionamentos dentro de casa, homem, quando não encontra na sua esposa mais alguém que lhe complete, ou que complete totalmente as suas necessidades do momento, entendam, às vezes desistem dos seus casamentos, se afastam de uma causa que Deus lhe deu, para ser suporte à vida dos seus filhos.
E nós temos que lembrar que nós somos seres em constante movimento. Você é dinâmico, o seu pensamento é dinâmico. A mulher com quem você se casou há 10 anos atrás, há 20, há 30 anos, às vezes a gente vê pessoas se separando com 30 anos de casamento, ela não é mais a mesma, assim como o seu esposo, o seu marido não é mais o mesmo, ele mudou. E talvez você tenha se esquecido de mudar com ele, porque você errou não vivendo a vida dele ou dela. Mas um erro não justifica o outro, irmãos. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê nessa palavra, porque Deus pode entrar nas nossas vidas, nos nossos corações, e nos quebrantar de uma maneira tal, que o nosso eu não esteja mais à frente dos propósitos de Deus. É propósito de Deus que você case e esteja casado com a sua esposa a vida inteira. Que você seja pai dos seus filhos, sem lhes dar nenhuma dificuldade. Que você tenha uma família, um núcleo familiar forte. Mas Jesus disse, por causa da dureza dos corações humanos, foi que na lei de Moisés se permitiu o divórcio. Um coração endurecido é um coração que não vive as bênçãos de Deus, não curte a presença de Deus. Nós precisamos não rejeitar o Senhor Jesus, não sermos essa geração a qual o Senhor Jesus se referiu no ano passado, que o rejeitou. Nós precisamos não ser essa geração, não rejeitando a missão que Ele nos deu, não rejeitando a causa que Ele nos confiou, e nem tampouco a companhia que Ele nos oferece, irmãos. Quer viver na bênção de Deus? Você precisa estar na presença dEle todos os dias. Para estar na presença do Senhor, você precisa cultivar um coração humilde, amém? Então Jesus fala sobre essa geração que o rejeita. Olha, ele se refere a 3 tipos de gerações: a geração incrédula, a geração perversa, maligna e adúltera, e a geração hipócrita. Por 3 momentos Jesus se referiu à geração. E quando ele fala sobre a geração incrédula, lá em Lucas, capítulo 9, verso 41, Jesus disse, respondendo aos discípulos: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Momento em que o filho de um homem estava totalmente tomado por uma entidade e ele caía no chão, ele sofria. Os discípulos não conseguiram trazer a libertação à vida daquele menino. E o Senhor então chama aqueles homens de geração incrédula, que dependiam da presença física dele, do Senhor, para que eles pudessem crer. E Jesus sofria, porque sabia que o seu tempo estava se esgotando aqui entre eles. A cruz era uma verdade na vida de Jesus, e ele tinha que preparar os seus discípulos para darem continuidade. Então ele chama aquela geração incrédula. Depois, lá em Mateus 13, verso 58, Jesus está em Nazaré, na sua terra, na sua cidade, onde ele foi criado. E aí ele diz, e naquele lugar ele não conseguiu fazer muitos milagres, porque aquelas pessoas tinham pouca fé. Então ele fala, o profeta não tem valor na sua própria casa, nem entre os da sua própria família. Infelizmente, na sua própria terra, Jesus não operou muitos milagres, como operou lá em Cafarnaum, na Galileia. Então aquela geração era uma geração incrédula. Irmãos, nós temos que ter cuidado para não sermos hoje uma geração incrédula, que não viva os milagres de Jesus, por conta da nossa falta de fé. Depois Jesus se referiu à geração perversa, maligna e adúltera. Mais uma vez ele se refere à família. Lucas 11, 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, Jesus falando para aquela multidão: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas.
E em Mateus 16:4 ele diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Dois evangelistas, Lucas e Mateus, falaram desse momento em que Jesus chamou aquela geração de uma geração maligna e adúltera. E sabe qual foi o sinal de Jonas, irmãos? O sinal do juízo de Deus. Qual era a pregação de Jonas? Deus tinha mandado Jonas ir a Nínive para pregar que se aquela população não se convertesse, o Senhor viria destruir a todos, como destruiu com Sodoma e Gomorra. E aconteceu o que Jonas não esperava que acontecesse. Todos se converteram. E por isso o juízo de Deus absolveu aquela cidade, os moradores daquela cidade. Então Jesus vem falar: olha, nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Deus é amor, mas Deus é justiça também. E há momentos na nossa vida que nós estamos debaixo do juízo de Deus. Há momentos, ou haverá um momento crucial na nossa vida, que nós nos depararemos com o grande tribunal do Senhor. E aí teremos que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos enquanto estivemos nessa vida aqui. O autor aos Hebreus diz que haverá uma só morte, irmãos. Vindo depois dela, o juízo. Nós só teremos uma vida aqui. Na Bíblia não fala que nós voltaremos, teremos uma segunda chance. A Bíblia não fala que depois de morrermos teremos uma segunda chance. Ela diz que o tempo é esse. E por isso nós temos que dar atenção ao que o Senhor fala ao nosso espírito. Nós precisamos de conversão, precisamos de arrependimento, precisamos de fé, precisamos da ação de Deus, que pela graça nos salvou através do seu Filho Jesus. E por último ele fala dessa geração hipócrita. Mateus 15:7, Jesus diz isso: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra somente com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus falando através do profeta Isaías, acerca de um povo que frequentava igreja, frequentava cultos, um povo que cantava, um povo que orava. Ele diz: esse povo é um povo hipócrita, eles me honram somente com seus lábios, porque o coração deles está longe de mim. Irmãos, eu quero dizer em nome de Jesus, em nome dessa palavra que está escrita aqui, hoje, muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira, irmãos. Se não fosse pela graça de Jesus, nós todos estaríamos condenados ao inferno, porque muitas vezes nós temos sido hipócritas, como aqueles a quem o Senhor Jesus se referiu. Nosso coração deveria estar cheio de amor por Deus. Muitas vezes nós estamos falando do amor de Deus, mas estamos vazios desse amor. Muitas vezes nós estamos falando de integridade, mas a nossa vida está longe daquela integridade que o Senhor Jesus veio e pregou e nos ensinou. Nós precisamos nos esforçar para não sermos nenhuma dessas gerações às quais o Senhor Jesus se referiu. Nem a geração incrédula, nem a geração perversa, má e adúltera, e nem a geração hipócrita. O Senhor se apresentou a nós como verdade. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. E nós precisamos caminhar nessa verdade, amém, irmãos? A terceira lição que esse texto nos ensina é que Jesus fala sobre a sua volta, e ele diz que seria como nos dias de Noé. É interessante quando Jesus começa a fazer essas metáforas, essas comparações. Todos nós praticamente conhecemos a história de Noé. Todos nós sabemos que o Senhor visitou em visão um homem e deu um plano de construção de uma grande arca para salvar a sua família em primeiro lugar, e depois os animais da terra, para que perpetuassem.
e dizendo a este homem que haveria um grande dia de juízo, em que o dilúvio haveria de cair sobre a face da terra, dizendo a este homem que ele deveria pregar esta verdade, dizendo a este homem que ele não cansasse de falar sobre esse dia, sobre o juízo de Deus, mas que não deixasse de trabalhar, porque a sua família dependia dele, dependia da sua fé, dependia do seu trabalho. E aconteceu tudo aquilo que Deus falou com Noé. Chegou o dia do grande juízo, veio o dilúvio, e Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora, irmãos, para que o coração de Noé não se amolecesse e permitisse que todas as pessoas que viessem bater naquela porta, uma vez que viram o dilúvio acontecer, pudessem ser perdoadas depois do período determinado por Deus. Interessante isso, não? Deus é amor, Deus é misericordioso, nós vivemos com isso e vivemos através disso, pela graça e pela misericórdia de Deus é que nós vivemos. Deus determina que Noé fosse construir a arca, avisasse aos moradores da terra de que haveria o grande dia do dilúvio, que ele haveria de exterminar todas as pessoas que não se arrependessem. E no dia exato, Deus não confiou que o coração de Noé fosse um coração justo. Interessante esse conceito de justiça. A justiça nos faz endurecer o coração na hora certa. O mesmo coração misericordioso de Deus, que deu uma segunda chance à humanidade depois do pecado de Adão e Eva, planejando a vinda de Jesus para se oferecer na cruz, como sacrifício vivo em perdão dos pecados de todo aquele que nele cresce. Foi o coração que no momento exato em que as pessoas viram que o juízo de Deus seria uma realidade, que eles morreriam porque não acreditaram na pregação de Noé, foi o mesmo coração que lacrou a porta da arca pelo lado de fora, para que o coração humano de Noé, não justo, em perfeição, humano, não cedesse por pena, por misericórdia das pessoas lá de fora. Temos que entender que o referencial de justiça sempre foi Deus, sempre será Deus. E dentro desse referencial de justiça, existe uma posição de um coração que durante muito tempo foi misericordioso, mas que no momento certo e exato, não poderá mais usar de misericórdia, terá que usar de justiça. Então Jesus disse: será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé, verso 26 e 27 de Lucas 16. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Jesus testifica a presença e a existência do dilúvio. E como foi nos dias de Noé, irmãos? A humanidade estava distraída. Jesus diz: eles se distraíam, eles comiam, bebiam, eles viviam a vida que eles enxergavam como uma realidade. Não se preocupavam com aquilo que Deus estava avisando, que eles se arrependessem daqueles pecados tão perversos como eram os pecados da geração do tempo de Noé. Nos dias de Noé, ao mesmo tempo que nós olhamos para uma geração perversa, nós olhamos para um homem íntegro, justo, bom, que olhou para Deus e que olhou para a sua família, que pregava e anunciava o juízo de Deus, mas que construía a arca para que ele e sua família fossem salvos. E as pessoas faziam descaso daquilo que Noé fazia e pregava. Em Isaías 53:1, o profeta diz: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías profetizando a vinda do Messias, e que muitas pessoas não haveriam de dar crédito para o próprio Jesus. Eu quero dizer e afirmar que hoje ainda, irmãos,
muitas pessoas não têm dado crédito ao que Jesus falou, ao que está registrado aqui. Nós precisamos crer nessa palavra, precisamos nos aplicar dentro dela. Por último, Jesus comparou o dia da sua volta, com os dias de Ló. E como foi nos dias de Ló? Verso 28, Jesus fala assim: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, ou seja, sonhavam, faziam planos nos quais só eles existiam. Ló viveu na cidade de Sodoma, e quem conhece a história dessa cidade sabe, de uma cidade totalmente perdida, principalmente com relação aos pecados da área sexual. A licenciosidade, a permissividade era terrível. E Jesus está falando que no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e ele destruiu a todos. Jesus conclui dizendo: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O ponto marcante, irmãos, para a cidade de Sodoma foi o dia em que Deus retirou da cidade a família de Ló. É interessante isso. Enquanto Ló e a sua família estavam na cidade, o Senhor a preservou. Quando o Senhor pensou em destruí-la, Deus foi lá e retirou aquela família daquela cidade. Era a permanência de Ló e sua família ali que estava assegurando a existência dos moradores de Sodoma. Eu quero dizer uma coisa aqui: nunca deixe de orar pela sua família, nunca deixe de orar pelo seu casamento, pelos seus filhos, porque a permanência deles, a vida deles talvez esteja sendo segurada pelas suas orações e pelas suas intercessões. Enquanto a família de Ló esteve em Sodoma, irmãos, Deus não destruiu aquela cidade. E quando eles saíram, foi um ponto marcante na vida dos moradores de Sodoma. A saída de Ló e sua família determinou a sua destruição. Agora, um outro ponto marcante na vida da família de Ló foi o momento em que a esposa de Ló, a mãe dos filhos de Ló, desobedeceu a ordem de Deus e olhou para trás. Diz o texto que ela virou uma estátua de sal. Não sabemos se era exatamente desse sal que nós conhecemos dessa forma, mas de fato ela morreu, ficou como uma estátua. Por que Deus disse para que ninguém olhasse para trás? O que significa olhar para trás, irmãos? Certamente que sentir saudade daquilo que Deus rejeitou. Aquela mulher olhou para trás, olhou para o seu passado, sentiu saudade de tudo aquilo que ela estava deixando. Ló saiu bem resolvido daquela cidade, seus filhos saíram bem resolvidos dali. Mas a sua mulher sentiu pena de deixar aquela vida cercada, rodeada pelos pecados daquela cidade. Muitas vezes nós olhamos para trás, irmãos. O Senhor Jesus disse: e ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é digno de entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Nós não podemos olhar para trás, amém? Eu não posso me apegar às coisas do meu passado, não posso ter apego às coisas materiais. Eles deixaram tudo que eles tinham. Talvez o apego que estava no coração daquela mulher era a sua casa. Deus queria que ela tivesse uma visão como a visão de Abraão, por exemplo, que deixou casa, deixou a família e foi em busca do que era projeto de Deus para si. Não se apegou às coisas materiais. A mulher de Ló não teve esse coração, não teve essa visão. Por isso também Deus não a perdoou e não permitiu que ela visse tudo aquilo que Deus estava planejando para ela e para sua família. Quantas mulheres hoje têm perdido bênçãos de Deus, porque têm olhado para o seu passado? Quantos homens têm perdido bênçãos de Deus, porque têm tido um apego às coisas materiais, mais do que aos propósitos de Deus?
Jesus sempre combateu, irmãos, esse coração materialista. E no verso 31, Jesus explica isso. Pode seguir o texto. Agora no verso 31, diz assim: naquele dia, quem estiver no eirado, ou seja, em cima da casa, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. O dia da volta do Senhor vai ser um dia de nós nos entregarmos a Ele sem nenhum apego às coisas que representam a nossa vida aqui. Jesus diz: de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E ele ainda fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com ela, não permitam que aconteça novamente com vocês. Certamente nós não viraremos uma estátua de sal, irmãos, mas coisas semelhantes podem acontecer com cada um de nós. O perder a vida, o perder de ver as bênçãos de Deus, deixar de viver na presença do Senhor. Tudo isso acontece com aqueles que olham para trás. E Jesus finaliza no verso 33 explicando que a salvação exige uma entrega total e uma renúncia pessoal. Ele diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder por amor de mim, de fato, a salvará. E é nessa hora que nós nos deparamos com o evangelho verdadeiro. O evangelho que Paulo fala lá em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo pensamento que também teve o Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo, e como servo, semelhante aos homens, servindo aos homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o evangelho verdadeiro, o evangelho que aponta para a cruz, o evangelho que aponta para a renúncia. Jesus no Getsemane, na véspera da sua crucificação, ele chorou, e ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo e antes de tudo, seja feita a sua vontade. Isso é renúncia pessoal. E se hoje você, temos a perspectiva de uma vida eterna nos céus, irmãos, temos a perspectiva de salvação, de perdão, foi porque Jesus renunciou à sua própria vida em favor de nós. Esse é o evangelho que precisa ser pregado, para que depois de todas as pessoas ouvirem, então o fim chegará. Foi isso que Jesus falou. Nós precisamos viver isso todos os dias das nossas vidas, nos esvaziarmos de nós mesmos, para sermos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Assumirmos uma forma de servo como Jesus assumiu, sermos obedientes como Jesus foi. E aí então, estaremos preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém?